Oi, gente, Elê, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Copo Vazio, da Natalia Timmerman. Foi um livro bem comentado e bem recomendado. Eu achei uma história meio tristonha, assim, né? Pensando, assim, sobre ele, faz uns meses que eu já li, né? Eu tô aí tentando fazer os vídeos depois de um tempo de leitura aí. Primeiro porque eu tava sem tempo e porque deu um tempo para eu pensar sobre os livros, dar uma discutida sobre eles, enfim. E aí o Copo Vazio me deu uma tristeza, porque a gente vai conhecer a história da Mirella, que teve um namorado aí por uns 3 meses, o Pedro, e aí depois ele simplesmente sumiu, não falou mais com ela, não trocou mais mensagens, não marcou mais encontros nem nada, e aí bola pra frente, vida que segue, e ela acabou encontrando depois de alguns anos ele no mercado, ela com a filha, e eles têm esse encontro que falam assim, tipo, um oi, boa tarde, tudo bem, e tchau, já era, acabou. Ela vai falar um pouco do antes, que é quando ela estava com o Pedro, o hoje, que é quando ela já não está mais com ele, já se passaram esses anos todos. Nesse começo, na verdade, a gente fica pensando, olha, agora ela vai falar, vai, tipo, tentar terminar, né, aquilo que foi começado, porque afinal eles namoraram e depois não se encontraram mais, ele simplesmente sumiu, ela vai perguntar por que ele sumiu, vai tentar tirar uma satisfação ou tentar pelo menos encerrar esse ciclo, algo do tipo. E não acontece nada disso, porque eu acho que é meio que normal de acontecer na vida real. Esse livro aqui, ele é curtinho, né? Ele tem aqui, vamos lá, 139 páginas, 140 páginas. Parece que ela tem toda essa reflexão aí nesse momento, né? A primeira página e a última é nesse encontro aí de mercado, não necessariamente, porque a história vai e volta. Então, mesmo quando ela conta sobre antes e sobre o hoje, não é cronológico. Então, não é que ela vai voltar ali da onde ela parou a contar. Ela conta, às vezes, no relacionamento, vai, que ela estava com o Pedro. Ela conta do começo do fim, depois do começo, depois o meio, depois volta pro fim, depois vai pro começo. E a mesma coisa o hoje. É um livro meio nostálgico. Tem um termo aí que eles estão falando que é o ghostling. Ghost, sabe? Ghost, fantasma. Quando a pessoa some. Parece que já tem um termo para isso quando a pessoa some em relacionamentos, né? Geralmente a gente chamava do que isso? Pé na bunda? É. Quando a pessoa não tinha coragem de dar um pé na bunda, então ela simplesmente sumia. Covarde, enfim. O que a gente imaginava para se consolar antigamente, né? Que algumas pessoas não conseguiam lidar com esse negócio de relacionamento e simplesmente sumiam. E tipo, ok, supere isso. Só que aqui nesse livro parece que a Mirella, ela, obviamente, ela tá indo e voltando porque ela tá contando essa história, e porque ela encontrou o Pedro ali, mas dá a impressão que ela sempre pensou a vida inteira sobre esse relacionamento que ela teve com um cara que durou 3 meses, mas que pra ela foi o melhor da vida, enfim, como se ela nunca tivesse sentido aquilo, ou que talvez como ela nunca se permitisse sentir aquilo depois também, né, tem isso. Dá uma tristeza nesse livro aqui, talvez por causa disso, porque você vê uma mulher aí que fica presa ao passado, porque é triste também ser abandonado, né? E ela ficou aí com essa sequela, digamos assim, que é essa busca pelo cara, ou dessa ideia aí, né, do que fazer e tal, enfim. Esse livro me deu uma tristeza, assim, eu confesso que eu comecei a ler, parei um tempo, e aí depois voltei a ler, porque eu falei, é um livro curto, eu vou terminar ele. E tem umas mensagens, assim, é um livro moderninho? É um livro moderninho. Né? Tem coisas de aplicativos, coisas de mensagens e fotos trocadas e mensagens e tal. E aí eu já vi assim algumas pessoas falando sobre, precisamos modernizar a literatura. Tipo, ok, mas enfim, eu não enxerguei tanto com esses olhos assim da modernização da literatura. Só enxerguei que é uma história triste, porque ela foi abandonada, obviamente, e porque ela ficou meio que presa nesse passado, e ela queria ter feito algumas coisas com ele, queria ter conhecido a família dele, queria ter, né, participado mais, e não rolou. Não foi aquele namoro e tal, sabe? Foi aquela coisa assim deles se conhecerem mesmo. Não rola uma explicação do porquê que ele parou de falar com ela. De vez em quando ele deu uma parecidinha e tal. Mas eu acho que são coisas normais que acontecem na vida da gente e que ela ficou pensando por muito tempo. Aí tem aquele lance, né, de tipo, ela vai, manda mensagem, quero falar com você, me retorna, e ele não responde nada, e aí tipo, no momento ela tá super afim de conversar com ele, depois ela xinga o cara, porque o cara não responde.
Enfim, tem esse lance do relacionamento mesmo. Então talvez, eu não sei se o copo vazio vem do fato dela ser totalmente pessimista quanto a isso, ou realmente dela ficar voltando no passado, né? Sei lá. A escritora é uma psiquiatra. Então não sei se ela de repente escreveu esse livro pensando nesse tipo de, não sei se é neurose, ou pensando nesse tipo de comportamento da pessoa que fica obcecada por outra mesmo num relacionamento tão curto. Então eu não sei se ela escreveu isso com uma base um pouco mais científica ou se ela queria fazer um romance mesmo. Tendo o WhatsApp ou Tinder ou aplicativos de encontro, é uma história de alguém que foi abandonado, é isso. Só que a gente, lendo uma sinopse de uma pessoa que fala, ela foi abandonada, dá a impressão que ela é uma mulher com trocentos filhos que foi deixada numa casa sozinha, sem trabalho, uma dona de casa. Mas não, cara, era uma menina jovem que estava só curtindo, ou ela achava que não era só uma curtição, né? Que ela ia casar com o cara, sei lá, que ela ia passar o resto da vida com ele, e não foi isso que aconteceu. Mas é isso, assim, a primeira parte desse livro é o que eu achei mais interessante, que eu falei, nossa, acho que aí daí vai ter uma história tal, e não teve, assim. Teve a Mirella pensando sobre como seria também, que tem uns e se, aqui, né, se eles tivessem ficado juntos ou não, ou se ela tivesse conhecido a família, ou se ela tivesse ido para tal lugar com ele, o que está acontecendo hoje e o que aconteceu. Então é muito a versão da Mirella mesmo sobre tudo isso, a visão da pessoa que foi abandonada e sobre tudo isso. Só que como eu disse, essa frase, né, essa palavra abandonada parece que é uma coisa muito trágica, muito, ela ficou assim na miséria. Só que não, mas não, no ponto de vista dela, dá a entender que é isso mesmo. Não sei se é por isso, como eu disse, não sei se é por isso que é o copo vazio, que é nem a metade cheia nem metade vazia, mas é o copo totalmente vazio, porque parece que para ela foi realmente o fim, né? Ela ter sido, eu não sei nem se rejeitada é uma palavra assim, porque o cara sumiu, né? Mas é isso então, gente. Eu achei assim, pelas recomendações que eu tava tendo, achei que ia ser assim um livro super, maravilhoso, que me conquistaria. Só que não foi o caso. Me deu uma tristeza. Então é isso, gente. Deixa aí nos comentários se vocês têm alguma outra ideia sobre esse livro. Mas pra mim foi mais ou menos isso, assim, um livro meio nostalgia, meio tristeza, sabe? Meio down. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.